Voltamos e o tema do Em Pauta hoje são as TVs públicas, educativas e legislativas. Conosco os professores Carlos Jorge Monteiro, da Universidade Federal do Amazonas, e também o professor Francisco Machado, que é diretor da TV Unesp. A criação da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas teve início há mais de 20 anos. O objetivo é um intercâmbio técnico e também troca de experiências entre as emissoras legislativas que tiveram um aumento significativo nos últimos 5 anos. Nós vamos ouvir agora, então, o presidente da Astral, Marcelo Malacrida, que também é diretor de comunicação da Câmara Municipal em Bauru. A Astral, ao longo desses 20 anos, tem atuado de maneira muito forte, muito intensa, na integração das emissoras legislativas espalhadas pelo país. Nós somos uma associação que está em todo o território nacional, na medida em que nós temos ou implantadas ou sendo implantadas emissoras legislativas em todos os estados da federação. A rotina dessas emissoras ela é muito sensível, na medida em que uma rotina de televisão não é uma rotina fácil, né? E muitas casas têm dificuldade, por exemplo, para construir grade de programação. Nós, enquanto associação, disponibilizamos, por exemplo, para o associado um sistema em nuvem em que o associado pode ir lá, baixar conteúdo de outras emissoras legislativas e exibir em sua grade de programação. As dificuldades não param por aí. Nós temos dificuldades com relação ao cumprimento de legislação, acessibilidade, responsabilidade técnica, formação de quadro de profissionais, tudo isso a Astral procura devolver ao associado como suporte. Nós ajudamos essas emissoras com esses problemas, com essas dificuldades, a encontrar caminhos para que a rotina seja menos complicada lá na ponta. A gente coloca atores em contato, né? Integra esses atores, e esses atores se ajudam também, além da associação ajudar, os atores também se ajudam, né? Na medida em que a troca de experiências ela é fundamental nessa dinâmica. Nós, enquanto associação, promovemos ao longo desses anos diversos seminários, encontros, para que o associado possa, nesses eventos, nessas oportunidades, encontrar caminhos para suas dificuldades, para os seus problemas. Nós temos aí um número enorme de emissoras hoje no ar. Eu vou dar aqui números e vou me permitir ler esses números, que são do site da Câmara dos Deputados, porque a partir de 2011 a Astral ela se eleva a outro patamar na medida em que você cria a Câmara dos Deputados, num projeto pioneiro, criou a Rede Legislativa de Rádio e Televisão. Então ela dá à Astral, a partir daí, um outro patamar, uma outra dimensão. E vou explicar por quê. Nós temos 60 canais compartilhados, estou falando de emissoras legislativas, 68 emissoras no ar, 233 municípios cobertos em 25 estados da federação e uma população atendida que chega a perto de 80 milhões de habitantes. 112 canais em implantação e 364 canais em estudo técnico. Então, isso dá uma noção, uma dimensão do tamanho da responsabilidade da Astral. A maior parte desses canais está no estado de São Paulo, por um motivo óbvio, o estado mais rico da federação, mas nós não temos dúvida nenhuma de que a TV Legislativa ela é uma realidade consolidada, é fundamental para a construção de uma cidadania plena, na medida em que aproxima o cidadão das discussões das casas legislativas, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que é estratégica a importância da TV Legislativa num momento tão ímpar da história brasileira, em que você precisa informar de maneira responsável, de maneira transparente, de maneira isenta o telespectador. A TV Legislativa no Brasil ela é fundamental para a democracia. Não há que se falar que isso é uma emissora chapa branca, né, como a gente costuma dizer. Então, assim, eu não tenho dúvida de que é uma realidade que mudou a história dos legislativos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Eu não tenho dúvida disso. Isso é consenso entre as gestões das emissoras.
que nós temos um papel muito importante de levar o telespectador a informação no momento em que ela acontece, na medida em que as maiores audiências das TV legislativas são o plenário, né? O que está acontecendo ao vivo no plenário chega instantaneamente à casa do cidadão, e isso faz uma diferença enorme para a formação de uma consciência política e para a democracia fundamental. Gostaria de pegar o gancho aqui do Marcelo Malacrida na fala dele, para que o senhor pudesse comentar para a gente principalmente essa organização que existe entre as emissoras, né? Se isso é positivo, não só as emissoras legislativas, mas as públicas. Agora, o Malacrida usou uma palavrinha ali que acho que é interessante a gente pegar esse gancho. A isenção. Como é trabalhada a isenção em locais em que, como vocês mesmos falaram, né, a gente sabe disso, existe o poder político acima da direção desses canais? O André, o Marcelo reforçou aí a questão da sensibilidade das casas políticas. Até é natural do ambiente político, do que se é discutido, da rotatividade de vereadores, enfim, de prefeitos. Esse cenário, essa organização, hoje, ela está, eu também endosso o que o Marcelo falou, está consolidada, mas isso nem sempre foi assim. A gente tem que voltar um pouquinho, eu vou me permitir voltar um pouquinho aqui do início da TV Legislativa no Brasil, que foi um processo, ainda a gente estava no processo de saída, era no governo Sarney. Uma das pessoas que trouxe esse conceito de TV Legislativa para o Brasil foi a jornalista Marilena Chiarelli. Hoje ela é aposentada, trabalhou muitos anos na TV Manchete, em Brasília, e depois ela implantou o departamento de gravações, enfim, audiovisual no Senado Federal. A Marilena Chiarelli, eu tive a oportunidade de conversar com ela durante a minha pesquisa do mestrado, quando eu trabalhei sobre esse tema, das dificuldades em que ela enfrentou. Imagine isso num processo de transição do governo Sarney, processo de redemocratização para o país, você vai e chega e quer criar um canal de TV legislativa no Senado. Isso não foi ideia da cabeça dela só, ela viajando pelo mundo inteiro, claro, ela teve essas experiências pelo mundo, e ela foi buscar nos Estados Unidos o modelo de TV, que é o modelo de TV da C-SPAN. C-SPAN nos Estados Unidos é diferente do Brasil, lá é um modelo privado, os canais da Casa Legislativa lá, dos dois, da Câmara e do Senado, são modelos privados, mas para a nossa realidade aqui do Brasil, ela trouxe com o conceito de canais públicos. Depois foi implantado, antes de ser implantado na Câmara dos Deputados, olha que coisa interessante, foi implantada a primeira TV legislativa mais estruturada no Brasil, em Minas Gerais, né? Foi o André Rodrigo, o André Lucena, que implantou lá em Minas Gerais. Então foi Aí, posteriormente, veio a TV Câmara dos Deputados em Brasília, que quem articulou e teve uma participação muito intensa é uma jornalista de Marília, aí próximo de Bauru, que é a Sueli Navarro. A Sueli já é aposentada também pela Câmara dos Deputados, mas esse processo do início foi muito difícil. Até então, todas as informações a gente buscava nos canais privados, 2 ou 3 grandes canais de rede, e de repente você tem dentro das casas legislativas um player que disponibiliza conteúdo em tempo real, como a legislação disse, com preferência de transmissão ao vivo, né, sem edição, sem manipulação. Foi um processo muito difícil, foi uma década muito difícil, lá, a segunda metade da década de 90, até a virada de 2000. Então foi uma década bastante difícil. Hoje não, hoje os canais legislativos já são consolidados, são canais, como eu disse, são utilizados pelos players privados no Brasil e fora do Brasil como fonte de informação. É muito natural, você tem, por exemplo, o Globo News, Band News, reproduzindo a TV Senado, a TV Câmara. Passa até a ser um processo de credibilidade muito maior para o telespectador e para o próprio canal Globo News, repetindo o que a TV Senado, esse selo TV Senado, TV Câmara ou as câmaras municipais estão transmitindo. Hoje se consolidou, mas não foi fácil. E, pegando um gancho da tua pergunta, o que se pensa em relação aos canais educativos também? Eu vejo, repito o que eu falei agora há pouco, o processo da gente ter que fazer valer cada vez mais a importância da TV educativa, a importância da TV mantida pelas universidades, que é um espírito completamente diferente dos canais privados. Nessa pandemia, tem acontecido situações muito interessantes.
Nas TVs educativas que são mantidas pelos estados, eu vou te dar alguns exemplos reais, até por uma questão de proximidade. O estado do Amazonas é um estado de um processo de comunicação muito complexo, em função da realidade geográfica e social daquele estado. O que o governo fez nesse processo de pandemia? Ele usou a TV educativa do estado, está usando a TV educativa do estado para distribuir as aulas, enfim, conteúdos de aulas para os alunos do Amazonas. Onde a TV não chega, eles estão usando as rádios para trabalhar com aulas nesse momento da pandemia. Então, assim, essa pandemia também, de certa forma, no meu entendimento, ela veio fortalecer muito os canais educativos e os canais universitários, no sentido de que as pessoas passem a olhar esses players como canais que não têm finalidade financeira, não têm finalidade enfim, é uma característica diferente dos canais privados. Então, eu vejo que eles acabaram se solidificando mais nessa situação. E em relação, para encerrar, os canais legislativos, o próprio dinamismo político do país tem feito com que as pessoas atentem mais para os canais legislativos como fonte de informação mais confiável. Olha só que coisa curiosa, até mais do que um canal público, do que um canal privado, comercial. Não, esse canal aqui não me interessa, eu vou direto na fonte, eu vou no portal da TV Câmara, da TV Senado, da Câmara Municipal de Bauru, de Botucatu, que todos eles, vocês já estão muito articulados em relação às diversas plataformas, do que ficar ouvindo um outro player que seja privado. Bom, em relação à fala do Malacrida, eu concordo plenamente, principalmente no ponto que ele coloca como uma televisão pública fundamental para a democracia. A TV aberta ela é fundamental para o regime democrático, e a questão da isenção que você coloca, Odinho, assim, eu acho que nas TV pública, nas TVs câmaras, ela é mais, talvez seja um pouco mais tranquilo de trabalhar, exatamente pela característica que o Carlos colocou. A cada 2 anos muda o presidente, tem vários vereadores que estão ali, né, sempre juntos, próximos à emissora, e a própria população, se ela perceber que tem ali um viés para uma determinada grupo ou ideologia, ela vai ser a primeira a perceber, porque não vai condizer com a verdade. E isso que é o grande motivo, né, para mim, a justificativa de todo esse esforço em se manter essa rede legislativa que o Malacrida apontou, de mais de 80 milhões de pessoas que está se formando no país. De outra forma, não seria possível levar informação para essa quantidade de pessoas. A televisão, além de ser... ela é cara, no seu aspecto inicial, mas é o meio mais barato para se transmitir informação de massa. Então, cada vez mais que o poder público investe nessa forma, nessa modalidade de comunicação, de televisão, ele está atingindo mais gente, levando a mensagem para mais gente. Ainda mais nessa pandemia, ficou claro realmente, inclusive até aqui na TV Unesp, a gente percebeu isso, como os canais de televisão tradicionais, ou os canais abertos, ganharam relevância, e também os seus informativos, seus telejornais, por conta da credibilidade da informação. Então, assim, isso mostrou que a televisão no país é muito forte, ela ainda é o maior meio de comunicação e vai continuar sendo por muito tempo, e para a nossa sociedade democrática é imprescindível que a gente tenha um sistema de radiodifusão transparente, com uma legislação atualizada. A nossa legislação é da década de 60, é mais que urgente a gente ter uma legislação que também entenda e contemple as novas modalidades de transmissão de conteúdo digital, né, que é o streaming, né, e por demanda, mas que garanta essa gratuidade e a disponibilidade dessa informação pelo ar, né, na radiodifusão. Isso é fundamental para o Estado democrático de direito. Professores, vocês apontaram a dimensão do público, a participação do público junto aos conteúdos que são exibidos por esses canais, e nessa direção nós vamos ouvir então a segunda pergunta da jornalista da TV Câmara em Botucatu, a Carolina Vieira. Uma característica das emissoras públicas é que, idealmente, elas deveriam incluir a população não só na sua programação, mas também na sua gestão. Ou seja, o cidadão presente nas próprias tomadas de decisão referentes a estas emissoras. Então fica aí um desafio, né?
como envolver a população nesses veículos que muitas vezes nem recebem a devida importância? Tá aí a pergunta da nossa colega Carolina, professores. É um pepino para descascar aqui, tá? A bola fica com vocês. Bom, Carlos, eu vou tomar sua frente aí na fala, para a gente inverter um pouquinho as falas. Ia sugerir isso. Olha, eu vejo da seguinte forma: televisão não é uma coisa fácil de se fazer e ela tem às vezes, tem muito sonho, muitas utopias que, na realidade, elas não se efetivam, né? Por exemplo, a TV universitária, existe o sonho utópico dela ser um laboratório, dela ser uma televisão feita por alunos. Mas isso, na prática, não tem condições de ser feito, porque todo o investimento que é feito aqui, e a continuidade, principalmente na questão da programação, dessa responsabilidade para com o público, não pode ficar no calendário acadêmico, né? Entra férias, não tem mais aluno, feriado não tem aluno, o aluno começa a ter as suas próprias prioridades, que acabam colocando a televisão numa situação complicada. Então, as televisões, elas têm que ter mesmo o pé no chão, né? E a televisão pública, no caso a televisão legislativa, eu acho que ela pode até ter a participação da comunidade no seu conselho de programação, dentro da sua tomada de decisão, até como meio fiscalizador da sua própria atuação. Mas trazer a comunidade para dentro da televisão legislativa, eu acho muito complicado, eu acho que não é a função da TV pública, da TV legislativa. Na minha opinião, né, posso estar equivocado, a televisão legislativa, ela é um meio fiscalizador. Ele é um meio pela qual a população vai fiscalizar o trabalho dos seus representantes eleitos. É lógico que você fazer isso 24 horas no grade de programação é difícil, é chato, é monótono. Então, você pode criar aí alternativas, como o Malacrida vem disponibilizando esse setor, né, que vem disponibilizando a Astral nesse sistema em nuvem. Mas nós estamos caminhando para uma situação de ofertas de canais para outras plataformas que não tem essa preocupação de uma grade de programação 24 horas. Eu já vi canais em algumas operadoras de TV por assinatura, são canais de lareira. É simplesmente uma lareira pegando fogo 24 horas por dia, né? Ou seja, nós temos hoje uma oferta tecnológica que permite àquela emissora ser aquilo que ela quiser ser e dentro da sua natureza. Essa preocupação da gente trazer a audiência, procurar a audiência, é um resquício que a gente tem, no meu modo de ver, da TV privada. Do reflexo desse espelho que eu citei lá no início, da TV privada. Essa TV privada nós temos que fazer igual, ou tentar fazer igual, para ser televisão. E eu não penso assim. Eu acho que a TV educativa, ela tem que trabalhar via universitária, como é o caso, ela tem que ser uma janela da universidade para a comunidade, tratando das coisas da universidade. A TV legislativa tem que ser uma janela da legislatura para a comunidade, através da sua programação. Essas outras possibilidades, ela entra num contexto que, se nós tivéssemos uma legislação que privilegiasse ou nos desse conta de ter um financiamento, um custo menor, aí sim a gente poderia abrir essas perspectivas. Porque, veja bem, do que eu entendo é o seguinte: a concessão de uma emissora de televisão no Brasil hoje não é difícil. Ela foi o processo foi agilizado, né? As TVs universitárias, elas estão livres de licitação, as TVs câmaras têm o seu canal garantido, então não há o problema da concessão. O problema é manter a televisão no ar. Manter uma televisão no ar é complicado. E nós não temos os incentivos que as TVs privadas têm. Por exemplo, na época da digitalização do processo da TV digital, as emissoras privadas tiveram isenção de impostos da compra de equipamento. Nós não tivemos. Por que na televisão as TVs públicas e as TVs educativas não tiveram? O que falta para a gente, na verdade, é uma legislação que nos permita ter condições de se manter com um custo bem menor, para que a gente possa, aí sim, depois ampliar as nossas atuações, além da nossa natureza específica. Caso contrário, isso tudo vai ficar na utopia, isso tudo vai ficar na vontade, porque na realidade, no dia a dia, não há condições, que a minha experiência demonstra. É verdade, professor. A gente gostaria, claro, a questão, quando se fala da utopia, a gente sempre quer democratizar a informação, a gente quer
fazer com que a comunidade tenha acesso a informações. Agora, a gente tem que seguir aquela dureza da legislação, né? Quando essa questão dessa participação, olha só, lá na segunda metade lá da década de 90, quando os canais legislativos começaram a proliferar pelo Brasil, um dos argumentos, até para politicamente se articular, algumas câmaras buscaram, vamos criar um conselho com participação da comunidade e tal. Isso, de fato, aconteceu em algumas cidades, inclusive do estado de São Paulo, que eu tenho conhecimento, que eu estive nessas cidades. Membros da sociedade, de algumas organizações, compuseram esses conselhos para avaliar a programação, produzir a programação, mas foi mais uma questão política, porque a legislação nem prevê isso, né? A legislação que trata da TV por assinatura. Por outro lado, a gente tem essa possibilidade nos canais comunitários. Os canais comunitários, eles existem, à luz da legislação, com a participação de conselheiros, de integrantes da sociedade. Aí sim não tem problema nenhum. Voltando à questão de que muita gente, mas é uma coisa pública e tal. Não é uma coisa pública, sim, porque é mantido com dinheiro público os canais legislativos, mas eles têm uma finalidade que não é de ficar tendo, isso é muito duro para algumas pessoas ouvir, mas é real, de ter uma interferência externa. Você tem um poder legislativo que a legislação já determina que eles que têm que gerenciar e por isso vão responder pelo conteúdo, da qualidade, enfim, do que eles estão trabalhando. Então, isso a gente tem que considerar a questão da legislação. Como eu disse, alguns canais optaram em ter certos conselhos, mas isso não foi muito adiante, né? Pode-se participar, e aí uma estratégia que os canais fazem, e isso é bastante interessante, até para gerar conteúdo, é você usar os plenários legislativos das assembleias, das câmaras de vereadores, como ambientes de reuniões de interesse da sociedade, e o canal legislativo vai lá e transmite esses eventos. E aí você já tem uma participação da comunidade no espaço físico presente na Câmara, nas Assembleias Legislativas, enfim, no Senado, na Câmara dos Deputados, mas a questão mesmo de participação de conselhos de gerenciamento, isso é inviável no praticar do dia a dia. Se você me permite, o problema é exatamente esse modelo de televisão pública e educativa que nós temos no país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a PBS, que é o canal público de TV americana, ela faz comercial, ela cobra pelo comercial, ela exibe séries de outras emissoras, séries famosas, séries de temporadas anteriores, bem no início, como Friends, por exemplo, ou The Big Bang Theory. Até hoje ela transmite esses canais. Seria como se, por exemplo, a TV Brasil aqui pudesse exibir Sai de Baixo. Por que não? Porque nós criamos esse estigma que a TV educativa é TV pública, que é a TV que faz o contrário da TV privada. Mas não é isso que a gente tem que resolver. Qual é a natureza de cada canal, de cada plataforma, e o que nós podemos fazer além? Será que é tão ruim assim para o mercado publicitário se a TV educativa pudesse fazer publicidade comercial? Nós até tivemos um avanço em relação a isso, né? No ano passado, em abril do ano passado, por conta da pandemia, o governo federal expediu um decreto permitindo às TVs com caráter exclusivamente educativo a comercializar produtos comerciais de institucionais. Não podem ser de venda direta, mas institucionais ela está autorizada a fazer. Mas no próprio decreto, não é só no momento da pandemia, se quando a pandemia acabar vai retomar o momento de não poder mais mesmo, ou se isso vai continuar esquecido aí, dentro dessas brechas que a gente tem no Brasil aí, de lei pega e lei que não pega. E até quando nós vamos poder fazer publicidade? Ou seja, as emissoras se preparam, elas criam um departamento, correm atrás desse patrocínio, de um momento para outro o governo, agora não pode mais. Então, esse modelo de televisão educativa no Brasil é que precisa ser revisto. A legislação desse momento, ela não abarca toda a questão tecnológica que está em desenvolvimento no país, ela ainda é de um momento muito ruim, da década de 60, que vivíamos uma ditadura no país, que tínhamos uma televisão privada no início, que havia uma preocupação muito grande com o lado comercial. Será que hoje se justifica a gente manter esse modelo de televisão pública e educativa? Essa que é a base do nosso debate, porque a questão da legislação e principalmente da concessão, está esgotado o problema. A gente sabe que tem que rever. Não tem como se manter num contexto tecnológico hoje uma legislação de 1957.
Né? Então, agora, a coragem política para fazer esse debate é que falta. Né? A vontade política para fazer esse debate é que falta. Perfeito, professores. É uma verdadeira aula de comunicação aqui nesse programa Em Pauta de hoje. E eu vou pedir licença mais uma vez, falamos de Botucatu várias vezes aqui, e a TV Câmara de Botucatu é uma das caçulinhas no sinal aberto no Brasil. Né? Então a gente vai ouvir agora a diretora administrativa da Câmara de Bauru, a Silmara Ferrari. Ela vai contar um pouquinho para a gente como foi colocar esse sonho em prática. Botucatu tem aproximadamente 145 mil habitantes, é uma cidade ainda de médio porte, e a Câmara do município tem um orçamento pequeno ainda. Então vamos saber como é que foi esse sonho de colocar em prática um sinal aberto da TV Câmara de Botucatu. A implantação da TV na Câmara de Botucatu, na verdade, foi um sonho, mas que a gente não sonhava. Nós recebemos um convite para ir para uma reunião na Assembleia Legislativa lá em 2010. Chegando lá, nos apresentaram todo esse projeto de rede legislativa e nós aderimos, manifestamos o nosso interesse, sem saber, na verdade, o que vinha, né, a partir dali. Porque Botucatu, além de ser uma cidade pequena, um orçamento pequeno, a Câmara hoje, e já lá naquela época, vem trabalhando com um orçamento 1/3 do que ele poderia ser. Então é um orçamento muito enxuto, restrito para a sua manutenção, né, para o seu custeio. E como implantar uma ação desse tamanho, dessa dimensão? Então a gente fracionou essa implantação. Começamos comprando os equipamentos para gerar conteúdo, né, dentro do nosso espaço físico. A gente nem tinha espaço físico, nós tivemos que adaptar algumas salas. Daí nós compramos isso lá em 2014. Em 2015 que fomos abrir um concurso e trouxemos um servidor apenas. E aí compramos os equipamentos de transmissão. Lá em dezembro de 2016 colocamos nosso canal no ar. E hoje, com 4 anos, né, no ar, a gente comemora, porque hoje a gente tem uma equipe só de 5 pessoas que atuam na TV Câmara, 2 jornalistas, 2 servidores da parte técnica e uma que dá apoio administrativo operacional. E o nosso canal está sendo assistido nos 4 cantos da cidade. Hoje a gente recebe esse feedback não só da população, como da imprensa local. A TV Câmara Botucatu, ela se consolidou ao longo dos anos como um canal importante da nossa cidade. Mais uma conquista foi no ano passado, em 2020, a obtenção de um canal na TV a cabo, e um canal dedicado ao Legislativo, porque lá atrás a gente compartilhava com a Assembleia, e agora não. TV Câmara Botucatu, além do canal na rede aberta, digital, com tecnologia Full HD, a gente também está na TV a cabo. Então é uma ferramenta muito importante para a nossa cidade, é uma conquista que a gente celebra com muita alegria, porque ela foi suada. A gente hoje ainda não tem um estúdio apropriado, e mesmo assim a gente consegue gerar conteúdo. A gente tem as parcerias com algumas entidades de classe, com a própria Astral, que compartilha conteúdo conosco. E eu acho que, assim, pelo nosso porte, a gente caminha lado a lado com outras casas legislativas muito maiores na questão orçamentária, muito maiores no seu quadro de servidores e colaboradores. E nosso sonho não parou, a gente continua sonhando, a gente continua pensando e planejando. Este ano estamos planejando o orçamento para mais 4 anos e nele nós vamos inserir novas ações, novos investimentos para continuar crescendo. Então a TV Câmara de Botucatu é um orgulho para nós aqui da Câmara e também para a nossa cidade. Professores, a gente ouviu a Silmara e ela faz uma síntese do que nós vínhamos debatendo até então. A questão orçamentária, da sustentabilidade dessas emissoras públicas, legislativas e educativas, e também a concretização de um sonho desse diálogo junto com o município, com o Poder Legislativo, no caso da Câmara em Botucatu. Para a gente pensar, então, caminhando para o final desse nosso debate, que perspectivas são essas que nós podemos apontar, sinalizar, mesmo que seja um exercício futurístico, otimista, para a comunicação pública, no caso das emissoras de televisão? Professor Francisco, fica à vontade. Bom, Maíra, eu sou muito otimista. Eu acho que a tecnologia hoje ela permite que esses sonhos como esse da Silmara se tornem realidade. Porque se quando, no passado não muito distante, 10, 15 anos, se gastava aí 50 milhões para montar uma emissora dessa, hoje gasta 10 milhões. Hoje nós estamos fazendo aqui uma entrevista, né,
com o Carlos lá no Amazonas, que se nós formos fazer por satélite há 10, 15 anos atrás, seria impraticável. A TV não teria condição de pagar o custo do satélite para ligar o sinal dele para cá. Então, nós temos uma condição tecnológica hoje bastante favorável. Eu acho que dá para se fazer televisão de qualidade, né, dentro de um aspecto técnico aceitável pelo público, né? Por N questões, porque ele mesmo está acostumado a isso, ele mesmo está tendo acesso a essa tecnologia, celulares que já gravam em 8K, por exemplo, né? Então, está muito fácil hoje, em comparação com os anos anteriores, de se construir essa base tecnológica para fazer esse exercício de televisão. O que a gente precisa realmente é essa vontade política, essa preocupação com a manutenção diária desses veículos e uma legislação que nos favoreça, né, que também olhe para esses canais com devida importância que ele tem, que é a democratização mesmo dos meios de comunicação, realmente, a democratização da informação. Mas eu penso que nós estamos num momento favorável. Há 5 anos atrás, 6, 10 anos atrás, nós não conseguiríamos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso mostra que nós temos condições de fazer uma televisão pública com relevância para a sociedade, dentro do tamanho, né, e do orçamento de cada emissora, de cada plataforma. Mas sou muito mais otimista hoje do que era há 10 anos ou 15 anos atrás. Bom, eu fico muito feliz com a fala da colega, da Silmara, e eu gostaria de incluir uma informação. Ela falou que a TV Câmara hoje é assistida nos 4 cantos de Botucatu. Eu vejo como o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo, né? Porque com certeza ele, tanto como a TV Câmara de Bauru e os outros canais legislativos, e também a nossa querida TV Unesp, disponibiliza o seu conteúdo aí na rede, enfim, na nuvem, o país inteiro. Você tem um botucatuense lá na China, ele quer saber o que tem interesse está acontecendo na cidade dele, ele consegue assistir, isso a tecnologia permite, e isso com certeza é um orgulho para ele, e claro, ele está acompanhando a movimentação política da cidade dele. A mesma coisa acontece com a Unesp, né? A TV Unesp crescendo aí, expandindo a sua rede para o estado de São Paulo, para as outras cidades que têm as unidades da Unesp, mas não é só o público da Unesp que consome esse conteúdo, né? Com as diversas parcerias, as relações aí que a TV Unesp tem feito, um público tem sido muito diversificado acessando esse conteúdo aí, do que é muito bem produzido aí pela Universidade Estadual Paulista no campus de Bauru. Esse momento que a gente se encontra nessas facilidades tecnológicas, né, de conexões, e a gente espera que isso cada vez mais evolua. A gente sabe que o Brasil está entre os 5 países aí em que mais acessam a internet, não quer dizer que a nossa internet seja muito boa, mas que acessam a internet, que correm atrás, que buscam. Isso facilita, faz com que a gente tenha acesso a esses conteúdos de uma maneira mais rápida, mais dinâmica. Na Amazônia, isso ainda está num processo de ajustes. Nós trabalhamos basicamente com satélite, né? E na região da Amazônia, como chove muito durante o dia, a gente sabe que o tempo fechou, o sinal do satélite tem uma interferência, não é possível se ter fibra ótica pelo Rio Amazonas. O Rio Amazonas tem uma correnteza muito forte, muita sujeira, muita madeira, muito complicado, tem as regiões, as épocas em que o rio seca, né, que eles chamam de vazante, e não dá para você estender um cabo de fibra ótica aí com muito conforto. Então, são desafios muito grandes, mas a gente acredita que muito em breve a gente vai ter essas conexões através dos leões que estão passando pela floresta. O processo é lento, porque é um processo de licença ambiental, e junto com aqueles leões de energia elétrica, as empresas estão trazendo os cabos de fibra ótica para as cidades do Amazonas, e essas conexões têm melhorado bastante. Falando do Amazonas, o Amazonas tem uma TV legislativa e uma TV educativa muito forte, né? Não tem TV universitária, não tem uma TV educativa universitária, e os colegas me permitam agora, eu faço parte de uma equipe de professores da Universidade Federal do Amazonas, que nós estamos elaborando um projeto para implantar uma TV universitária na Universidade Federal do Amazonas, né? É um desafio muito grande. Nós temos 5 unidades fora da capital, né? São unidades que a gente viaja, se for viajar de barco,
Tem unidades que nós viajamos em média de 20 a 25 dias para chegar de uma unidade por outra de barco. Avião não tem avião todo dia. Quando chove, o avião vai e volta do meio do caminho, porque não consegue pousar. Mas a gente tem essa fé que a gente vai instalar um canal de TV educativo, um canal universitário em Manaus e possivelmente, né, uma emissora de rádio em Parintins, que fica quase que ali na divisa com o estado do Pará. Essa é uma possibilidade nossa, pensando nas possibilidades tecnológicas que estão facilitando as nossas vidas aí. É isso. Professores, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui, o professor Francisco Machado Filho, diretor da TV Unesp, e o professor Carlos Jorge Monteiro, da Universidade Federal do Amazonas. Eu passo a palavra e agradeço aí a parceria do André Godinho na entrevista de hoje do Em Pauta. Obrigado, Maíra, e essa edição do Em Pauta fica por aqui. Você que nos acompanhou pode rever esse conteúdo no canal do YouTube das 3 emissoras. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.